Oi pessoal, para esse vídeo nós escolhemos trabalhar com um campo muito especial no plano e a gente quer desenvolver alguma teoria, algumas coisas sobre a integral de linha e vamos ver se a gente conclui também algumas coisas sobre a lei de Gauss. Então primeiramente eu estou considerando este campo elétrico, tá? Este campo elétrico no plano, ele basicamente é você pegar o seu plano XY aqui e colocar um fio perpendicular ao plano, cortando como se fosse o eixo Z perpendicular, e esse eixo Z ele é infinito e é um fio com densidade de carga linear constante. Então é um fio carregado. Claro que se esse fio é infinito aqui, no plano, ele vai gerar um campo que está no próprio plano, ele não vai estar todo. Então ele está radial. Você pode notar que aqui meu campo, ele é proporcional ao vetor XY, que é o vetor posição. Claro, você vai dividir aqui pela norma ao quadrado, você tem constantes aqui, enfim, esse ΔZ é a densidade de carga do fio, o K é a constante elétrica do meio, tem mais um 2 aqui para definir certinho. Mas o que você tem que notar é o seguinte, em cada ponto que você tiver, o seu campo é radial. Mais do que isso, conforme você vai se afastando do fio que está carregado, a norma dele vai caindo, certo? Por quê? Porque você está dependendo aqui, ó, da norma ao quadrado, da distância ao quadrado do ponto que você está. Então, claro, o x aumenta, mas você tem uma distância ao quadrado, no final esse campo ele é inversamente proporcional à distância. Basicamente é isso. E é o campo de um fio infinito. Ótimo, o que eu quero fazer? Eu quero calcular nesse plano o fluxo do campo elétrico em torno de uma curva que é bem conhecida. Então aqui eu estou com o meu fio basicamente passando perpendicular. Isso aqui te dá um campo elétrico que passa aqui pela fronteira toda. E tem um fluxo, então, furando a curva, que é simplesmente um círculo de raio R. É uma curva simples. A gente escolhe, em geral, para fazer a integral de linha, alguma curva mais fácil de parametrizar para a gente pegar esse problema. E essa curva é simples por quê? Porque, bom, se você pegar a norma dessa curva, claro, ela é um círculo, né? A norma de todo ponto é o raio. Mas o mais interessante ainda é o seguinte, se você deriva, você pode notar aqui que vai ficar menos seno e cosseno, a norma continua sendo o raio. Então isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, a norma do vetor velocidade é sempre constante e é sempre igual ao raio. O que na hora de integrar facilita um pouquinho as nossas contas, porque a gente precisa desse elemento aqui que vai ser o ds igual a isso vezes dt. E outra coisa importante e interessante quando você faz o círculo é o vetor exterior, é o vetor normal exterior unitário. Então você vai lembrar comigo, para você fazer o fluxo do campo, você vai fazer o fluxo é simplesmente o fluxo por uma curva, é o campo vezes um certo vetor, que a gente chama um n, é o vetor normal unitário exterior à curva. No nosso caso, o vetor normal unitário exterior à curva está aqui. Esse vetor tem norma 1, certo? E ele é perpendicular ao vetor velocidade, ao vetor tangente à curva. Certo? Normal exterior. E no caso do círculo, esse normal também é paralelo ao p de t. Certo? É um múltiplo do p de t. Então você tem que o campo é um múltiplo do vetor p de t. E o normal também, só que o normal ele é unitário. Então é simples você saber que o normal para cada ponto, para cada t, é o próprio p de t dividido pela sua norma, porque daí ele vai ter sempre norma 1. E isso daqui, como a norma é o raio, é pegar isso e dividir pelo raio. Então isso daqui é o cosseno, seno. Pronto. Como é que eu faço o fluxo aqui então? O fluxo pela curva toda é a integral na curva toda, no círculo C, é a integral na curva, de E escalar normal, ds. E agora eu vou aproveitar a minha parametrização, que eu já tenho todo o t varia de 0 a 2π, etc. E vou colocar então a integral de 0 até 2π. Eu vou colocar agora o campo restrito à curva, é um campo de t, porque no lugar do x e do y eu vou colocar o ponto p de t, eu estou calculando o campo só na minha curva. Vou colocar o vetor normal. Vou colocar o elemento aqui ds, é a norma do p' vezes dt. Basicamente é isso que eu tenho que fazer. Então eu tenho que saber quem é quem aqui, tudo em função de t e a integral é dt. Então vamos continuar, isso daqui é a integral. Eu vou substituir o campo, tá? Eu vou colocar 2k ΔZ. Eu vou colocar de 0 até 2π. Eu vou fazer o produto interno aqui, veja bem. Veja bem ali o meu campo. Ele é x vezes y. O x da curva é r cosseno.
E ali o outro cara é y, então isso daqui é r seno. Tudo bem? Dividido por x2 mais y2. Restrito à curva, x2 mais y2 é o raio ao quadrado. Então eu vou dividir aqui pelo raio ao quadrado e vou dividir aqui pelo raio ao quadrado. Esse aqui é um vetor. É o vetor E restrito à curva. Tá? Lembrando, então, é x sobre x2 mais y2 e y sobre x2 mais y2. Eu só coloquei as coordenadas de P de T. E o nosso vetor normal, eu já expliquei para você. Ele é o cosseno seno. Ótimo. Esse aqui é o produto interno que eu faço. Não esqueça da norma do vetor velocidade, que é o próprio raio. Eu também já comentei. E aqui dt. Uma coisa que é muito interessante vem agora. Uma coisa muito importante vem agora. Você pode tirar esse raio aqui que está multiplicando os dois vetores, colocar com esse, aliás, desculpa, multiplicando as duas componentes, ele está multiplicando o vetor, e cortar com esse raio ao quadrado que está dividindo. E quando você fizer o produto interno, esse vezes esse, e esse vezes esse somar, isso daqui vai dar simplesmente 2 vezes k delta zero, a integral de 0 a 2π, de cosseno 2 mais seno 2, dt. E essa é a integral mais fácil de todas, porque isso daqui é identicamente 1. Então você está integrando 1, ou seja, de 0 até 2π vai dar 2π. Então isso daqui é 4π vezes o k vezes a densidade de carga. Se você preferir escrever isso de uma outra maneira, você pode se lembrar que a sua constante k ela é exatamente 1 sobre 4π vezes o ε0. E o ε0 é uma constante conhecida na eletrostática, porque isso daqui é a permissividade elétrica do meio. Então você tem a constante elétrica, mas a permissividade elétrica, o ε0, também é uma constante famosa. E se você substitui, você nota que esse 4K corta. Então, no fundo, o fluxo em cima do círculo ali, ele é exatamente o ΔZ dividido pelo ε0. Densidade de carga sobre ε0. Tá? E, bom, o caso surpreendente, como eu já cortei o raio, isso não depende do raio. É muito legal você pensar que, para qualquer raio, em qualquer círculo centrado ali na origem que você integra, a integral do fluxo não depende do raio. Tá? Isso aqui já é, por si só, conhecido como a lei de Gauss. Quer dizer, a integral é proporcional à densidade de carga, inversamente proporcional a ε0, e não tem nada a ver com o raio do círculo. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui, só para a gente entender bem. Veja você, se eu pegar um círculo aqui pequenininho, a integral do fluxo aqui vai dar menos. Você fala, professor, mas se você está integrando num comprimento muito pequeno, ora, mas aqui a densidade do campo é muito maior, certo? Aliás, o comprimento do campo, né? O módulo do campo é muito grande em cima de um comprimento pequeno, a integral é a mesma coisa que um módulo menor em cima de um comprimento maior. Em suma, o comprimento do campo, o módulo do campo, com o tamanho da curva que você integra, uma coisa está compensando a outra. Tá? Você está fazendo o produto das coisas. Então é super interessante você pensar que para qualquer círculo aqui, o fluxo desse campo em cima de qualquer círculo é sempre o mesmo. E depende só da carga interna, da densidade de carga do fio e do ε0. A próxima pergunta que eu quero fazer é, ok, professor, você provou para qualquer círculo de raio R, mas e se for uma curva assim meio estranha? Pensa que você tem a mesma situação, o mesmo campo, aquele campo, o fio passando aqui com a mesma densidade, e agora eu quero calcular o fluxo. Então, eu teria que fazer para cada ponto aqui, por exemplo, eu teria um campo elétrico, que é sempre radial, e aqui eu teria um vetor normal unitário para cá, certo? Eu tenho que fazer o produto interno aqui, como esse vetor é normal, é justamente a projeção, a parte que está normal é o fluxo. E eu tenho que integrar isso na curva inteira, certo? E bom, agora a gente quer usar um argumento um pouco mais refinado do que simplesmente fazer a integral de linha na marra. E o argumento que nós queremos usar, inicialmente nós vamos usar o teorema do divergente, que eu quero recordar com vocês, tá? O teorema do divergente simplesmente é o teorema de Green na forma normal, e ele diz o seguinte: se você tiver um domínio, se você tem um domínio D, e se o bordo do domínio é uma curva regular, enfim, tem lá as suas hipóteses, tem que as coisas têm que ser bem comportadas e bem construídas, mas você pode calcular o fluxo no bordo do domínio, calculando a integral no domínio todo do divergente do campo, do mesmo campo. Então, basicamente, quando você quer fazer uma integral de linha de um certo fluxo, de um campo, se você conhecer o divergente do campo no interior do domínio, tal que a curva é o bordo do domínio, as coisas vão se igualar. Aí você pode escolher fazer essa outra integral dependendo da facilidade da outra integral. Aí você fala, professor, acabou-se, né? Vamos escolher isso daqui como domínio D,
Pronto, essa curva aqui está bem orientada no domínio. Agora, então, a gente já tem uma coisa que se chama compatibilidade. E veja, a minha compatibilidade, eu oriento a curva no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. O meu vetor normal acaba ficando para cá. Então, o sentido positivo da curva é aquele sentido que você andando em cima da curva, a sua mão esquerda aponta para dentro do domínio, basicamente. Acabou. Vamos calcular aí o divergente, as coisas todas. Mas tem um probleminha. Aquele campo, você vai saber, ele é 2K delta 0, x sobre x2 mais y2. E y sobre x2 mais y2. Esse campo tem um problema. E o problema desse campo está onde? Aqui, nesse ponto. Então é óbvio, esse campo, essa curva, que vai ser o bordo de um domínio, o campo e, portanto, e também o seu divergente tem que estar bem definido do domínio inteiro. E isso não acontece quando você pega uma curva em volta do fio, que normalmente é a curva que você quer. Ela está dentro do fio, porque aí o campo ele vai estar sempre apontando para fora, ou quase sempre. O que você tem que fazer aqui, então? Isso daqui é chamado um argumento de excisão. Excisão também pode significar extração, enfim. Você vai pegar um círculo aqui pequenininho e vai considerar o seu D somente a parte que está fora do círculo e dentro da outra curva. Ok. Se o seu domínio D agora for exatamente essa parte que agora, veja, tem um buraco no meio, seu domínio tem um buraco. O bordo de D agora são duas curvas. Esse é um ponto importante. Então, seu bordo vai ser a união de duas curvas. A primeira fronteira é a de fora. E a segunda fronteira é aqui, a do meio. Tudo bem? Agora, você já sabe que para ter orientação positiva, quando você caminhar sobre a curva, sua mão esquerda aponta para o domínio. Então, essa curva aqui, a orientação dela não vai ser a mesma orientação que a gente já calculou. Ela vai estar orientada no sentido negativo. Ela vai estar orientada no sentido horário. E dessa forma, o seu vetor exterior vai estar orientada contra. Ele sai do domínio, certo? Sair do domínio é apontar aqui para o centro. Então, o que eu quero te dizer? Se eu considerar essa curva aqui como sendo um C0, um círculo pequenininho, nem precisava ser necessariamente um círculo, tá? Alguma coisa que extraia a origem. Mas se você considerar um C0, o seu bordo vai ser o C união com menos C0. Porque o C0 está com uma orientação negativa. Outra coisa, quando você extrai aqui a origem e calcula o divergente desse campo, então eu posso te lembrar quem é o divergente. É del x de E mais del y de E, tá? Então você vai calcular ali, del x de L, del y de M, onde o L é a primeira coordenada e o M é a segunda. Então basicamente você está fazendo Lx mais My, tá? E quando você calcular ali, o divergente desse campo dá zero, em todos os pontos que não incluem a origem. Então em todo o seu domínio, aqui, que você já tirou essa pequena região incluindo a origem, o divergente vai dar zero. Você fala, poxa, professor, então a integral sobre o bordo vai dar zero? Perfeito. Agora vamos fazer aqui desse lado, quem é a integral sobre o bordo? Veja, a integral sobre o bordo de D do fluxo ds tem que ser igual a zero, porque o divergente é identicamente zero em todos os pontos do domínio. Você está integrando uma função identicamente nula. Quem é o bordo? O bordo são duas curvas. Isso é a integral na curva C de E vetor normal. Veja que esse vetor normal é o vetor normal da curva C, tá? É um campo na curva toda, normal, unitário, exterior, apontando para fora da curva C. ds mais a integral na curva menos C0 de E normal ds. E esse outro campo normal é um campo normal na curva C0, que aponta para a origem, porque aponta para fora do domínio D. E isso tem que dar zero. Ora, se você já estudou um pouquinho sobre integral de curva, você sabe que a integral numa curva orientada no sentido negativo é menos a integral na curva no sentido positivo. Então é como esse menos passa para cá. Tá bom? E aí você pode passar para o outro lado. E você vai ter o quê? Pelo teorema do divergente. Que a integral em cima de alguma curva ds é precisamente igual à integral no círculo C0. Eu já peguei um círculo por causa disso.
E eu nem preciso saber o raio do círculo, porque essa integral aqui dá quanto? A densidade de carga sobre ε0. Então, como você tem que as duas integrais, a integral na fronteira toda é zero, a integral então aqui, as duas têm que ser iguais. O fluxo sobre a curva C, que é uma curva qualquer, no fundo é o mesmo fluxo sobre aquele pequeno círculo que tem algum raio. E eu sei que não depende do raio. Então, o fluxo sobre qualquer curva que contenha a origem vai dar sempre proporcional à densidade de carga sobre ε0. Isso é o que nós chamamos de lei de Gauss. Tudo bem? Graças ao fato do seu divergente do campo da zero. Então, bom, eu espero que tenha ficado claro esse monte de detalhes. Quando você faz o argumento da excisão, você tem que tomar cuidado com a fronteira ali, que são duas curvas desconexas, vetor normal para um lado, orientação para o outro, tomar cuidado com esse sinal, saber calcular bem o divergente e usar o seu teorema de uma maneira boa, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.